Olá, amigos! Estes são alguns dos recordes mundiais mais absurdos que já existiram. Badlands entra no modo máquina e simplesmente não dá tempo nem de entender o que está acontecendo. Em apenas 21 segundos, ele crava um novo recorde mundial. Sério, o cara terminou antes de muita gente conseguir pegar ritmo. Enquanto os outros ainda estavam tentando começar, ele já tinha destruído a prova inteira. Isso é insano. Mas tão absurdo quanto isso é o recorde de mergulho raso do Professor Splash, porque esse homem teve a coragem de se lançar de mais de 11 metros de altura e cair em uma piscina com só cerca de 30 centímetros de água. 30 centímetros, uma altura que muita gente nem consideraria segura para sentar, e ele caiu nela a partir lá de cima. Eu não queria estar no lugar desse cara de jeito nenhum. Mas também não sei se eu teria coragem de trocar de lugar com esse outro recordista, porque ele decidiu ficar parado por 38 horas seguidas, para quebrar o recorde de maior tempo em pé sem se mover. E falando assim, parece simples, né? É só não andar. Só que aí você lembra que o corpo começa a doer, a mente começa a falhar, as pernas travam, e para piorar tudo, ele ainda transmitiu a tentativa inteira ao vivo. E depois de 38 horas longas, pesadas e completamente exaustivas, ele finalmente pôde se mexer de novo, sair dali com o recorde e provavelmente com o cérebro pedindo férias. Isso é ridículo em um nível difícil de explicar, mas a velocidade desse próximo cara parece coisa de desenho animado. Bob Munden era conhecido como um dos atiradores mais rápidos que já existiram. E olha isso, 2 balões, 2 disparos, tudo acontecendo em apenas 1/30 de segundo. Só que, diferente de Bob, esse outro homem estava fazendo outro tipo de disparo, porque ele ficou famoso por ter uma das maiores famílias do mundo. Esse é Ziona Hanna, pai de 94 filhos e marido de 39 esposas. Sim, 39. Em certo momento, ele chegou a se casar com 10 mulheres diferentes em um único ano. E como se isso já não fosse inacreditável, quando somaram suas esposas, seus filhos e seus 33 netos, a família dele chegou a 167 pessoas. Para tentar ultrapassar qualquer limite conhecido, a equipe precisou transformar uma montanha em uma estrutura gigantesca. Eles trabalharam dia e noite movendo mais de 114 mil metros cúbicos de neve e preparando uma pista com mais de 850 metros para tornar a façanha possível. E quando tudo finalmente ficou pronto, o atleta só precisava se lançar e confiar que todo aquele projeto maluco funcionaria. O salto chegou a impressionantes 291 metros em um projeto da Red Bull. Só que tem um detalhe importante. Apesar da distância absurda, a Federação Internacional de Esqui não trata essa marca como recorde oficial, porque ela não aconteceu dentro das condições tradicionais de competição. Mesmo assim, visualmente, é uma daquelas coisas que parecem quebrar a noção do que um ser humano consegue fazer no ar. E falando em salto que parece impossível, o recorde mundial do salto em distância masculino continua parado há mais de 3 décadas. Em 1991, Mike Powell fez algo que nenhum atleta tinha conseguido antes. No Mundial de Atletismo em Tóquio, ele saltou 8 metros e 95 centímetros. Aquilo não representou só um salto, representou história acontecendo ao vivo. Ele realmente voou. E o mais louco é que, mesmo se tentasse de novo, talvez nem ele mesmo conseguisse repetir aquele momento perfeito. E Joseph Chalack também colocou o corpo em um nível absurdo de resistência. Em 2023, ele ficou na posição de prancha abdominal por 9 horas, 38 minutos e 47 segundos, sem levantar, sem desistir, só sustentando o próprio corpo por um tempo que muita gente não consegue nem ficar acordada sem reclamar. E quem também elevou o nível foi Hafthor Bjornsson, porque esse homem simplesmente levantou mais de meia tonelada no peso morto. Em 2025, ele chegou a 510 quilos, uma marca que virou o novo patamar do levantamento em competições de strongman. Senhoras e senhores, isso é força em estado bruto. O cara levantou um peso que parece equipamento industrial. Hafthor não é só forte. Ele parece um personagem criado para testar os limites do corpo humano. Agora a gente sai de uma fera e passa para as abelhas, porque precisamos falar de um dos recordes mais estranhos e assustadores de todos. Gao Bingguo trabalhou com abelhas por décadas, e com esse nível de experiência, ele decidiu participar de um feito que, para a maioria das pessoas, seria o começo de um pesadelo. Ele entrou em uma tentativa controlada, envolvendo milhares de abelhas cobrindo o corpo.
Para quase todo mundo, só imaginar isso já dá agonia. Mas ele parecia completamente dentro do elemento dele. O resultado acabou tão bizarro que ele ficou associado a 2 recordes quase inacreditáveis. O manto de abelhas mais pesado, com cerca de 109 quilos, e uma tentativa em que recebeu mais de 2.000 picadas em um único dia. Isso não é algo para ser repetido. É o tipo de recorde que faz você pensar: talvez certas marcas existam justamente para ninguém tentar de novo. Mas o que esse próximo cara fez acabou tão fora da curva que mudou as regras do esporte. Durante a série da Copa da Associação Nacional de Corridas de Carros de Série de 2022, Ross Chastain fez uma manobra que parecia saída de um videogame. Faltava só uma volta, ele estava em 10º lugar e precisava de um milagre para se classificar. Nesse momento, a opção mais absurda virou a única chance real. Ross jogou o carro contra o muro e usou a parede para ganhar velocidade na curva. Ele praticamente surfou no muro da pista e passou do 10º para o 5º lugar na última volta, garantindo uma vaga entre os 4 finalistas do campeonato. Ele ainda marcou uma das voltas mais rápidas da história da série da Copa da Associação Nacional de Corridas de Carros de Série naquele momento. Só que a manobra acabou tão extrema, tão fora do espírito normal da competição, que depois acabou proibida. Ou seja, aquilo literalmente nunca mais deve acontecer daquela forma. E também é difícil imaginar alguém repetindo isto aqui: descer de skate pela lateral de um prédio de 22 andares. Esse é o prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, no Brasil. A fachada dele tem um formato curvo que lembra uma quarter pipe gigante. Durante anos, skatistas olharam para aquele prédio e imaginaram como seria descer por ali. Mas imaginar é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Até que Sandro Dias, campeão mundial de skate, decidiu levar essa ideia a sério. Ele se juntou à Red Bull e começou um projeto enorme, com uma estrutura especial montada na lateral do prédio, testes progressivos e descidas cada vez mais altas, sempre com uma equipe profissional e segurança acompanhando tudo. Aos 50 anos, Sandro desceu de uma altura de cerca de 70 metros, com uma queda efetiva de aproximadamente 60 metros, e chegou a passar dos 103 km por hora em cima do skate. No começo da descida, parecia que tudo podia dar errado. Não minto, eu achei que ele tinha se complicado. Mas ele segurou a linha e transformou uma lenda urbana do skate brasileiro em recorde mundial. E eu queria estar exagerando sobre o próximo recorde, mas não estou. A maior descida de cachoeira em um caiaque masculino chegou a 57,6 metros. Tyler Bratt não estava apenas tentando um número, ele estava encarando uma queda que poderia ter terminado de forma muito ruim. Ele desceu a Palouse Falls, em Washington, nos Estados Unidos, praticamente em queda livre dentro do caiaque. A imagem é bonita por um segundo, mas a realidade por trás dela é brutal. Uma cachoeira desse tamanho não perdoa erro. Esse recorde depois acabou igualado por Knox Hammack e James Shimizu no mesmo local, mas continua sendo uma daquelas marcas em que a pergunta principal não é como alguém bate, e sim, por que alguém aceitaria tentar? Agora, o recorde de Dennis Frizzoli com o monociclo é de outro tipo de loucura. A apresentação dele era tão perigosa que o Guinness World Records não quis reconhecer oficialmente aquela categoria como as pessoas esperavam. E, décadas depois, a história ainda parece difícil de acreditar. Nos anos 1980, Dennis não precisava provar muita coisa. Ele era considerado por muita gente um dos artistas mais ousados do monociclo. E a criação dele, chamada de Tower of Death, tinha mais de 10 metros de altura. Andar em um monociclo comum já parece difícil. Agora imagina se equilibrar a uma altura parecida com um prédio pequeno, fazendo curvas, controlando cada movimento e sabendo que qualquer erro poderia ser gravíssimo. Mas ele queria ultrapassar esse limite. A ideia dele era fazer algo que ninguém mais no mundo estava fazendo. E ele realmente fez. Ele realizou curvas fechadas, figuras em 8, passou entre cones e percorreu longas distâncias sozinho naquela estrutura gigantesca. O cara já era uma lenda, mas decidiu avançar ainda mais, literalmente. E se estamos falando de lendas, precisamos falar de Robbie Knievel, porque ele realizou algo que o pai dele, Evel Knievel, não conseguiu completar do jeito que queria. Em 1974, Evel tentou saltar o Snake River Canyon em uma moto-foguete, mas o paraquedas abriu antes da hora, e o salto terminou sem aquele desfecho épico que ele imaginava.
Rob não queria que esse fracasso definisse o nome da família. Então, em 1989, aos 25 anos, ele decidiu enfrentar o próprio desafio. Antes de continuar, tudo isso teve execução por profissionais, em ambiente controlado. Não é algo para tentar copiar. Robbie se tornou a única pessoa a saltar com sucesso sobre uma parte do Grand Canyon em uma motocicleta, percorrendo cerca de 69 metros pelo ar, com tudo sendo exibido ao vivo na televisão. O cara realmente sabia como deixar o mundo de boca aberta. Mas ainda tem muitos recordes quase impossíveis chegando por aí. O maior salto de grande altura, um recorde que acabou banido. Uma tentativa tão extrema que mudou uma cidade inteira, e até a história de alguém que passou 61 dias enterrado vivo. Só que agora, precisamos falar do momento em que o impossível virou possível. Em 2012, Felix Baumgartner saltou da beirada do espaço, de uma altitude de aproximadamente 39 quilômetros. Ele não estava apenas caindo, ele estava cruzando uma região tão alta da atmosfera que o planeta parecia pequeno abaixo dele. Durante a descida, Felix quebrou a barreira do som com o próprio corpo, chegando a mais de 1.350 km por hora. Na época, muita gente achou que aquele recorde ficaria intocável. Só que 2 anos depois, um cientista da computação chamado Alan Eustace surgiu quase do nada para o grande público e saltou de uma altitude ainda maior, acima de 41 quilômetros. E o mais estranho é que muita gente nem ficou sabendo que isso aconteceu. Agora pensa em outro recorde raríssimo: o maior salto ornamental competitivo de grande altura. Uma marca tão perigosa que continua cercada de história há décadas. Em 1983, o SeaWorld San Diego recebeu um evento que entrou para a memória dos esportes extremos. A ideia era realizar saltos de uma plataforma de cerca de 52 metros de altura. Isso é como se jogar de um prédio de muitos andares, ou de uma altura comparável a grandes quedas d'água. No ano anterior, vários atletas tentaram superar uma marca parecida e saíram machucados. Então, quando a competição voltou em 1983, muita gente enxergava aquilo como um risco absurdo. Mesmo assim, 5 homens aceitaram o desafio e conseguiram completar saltos naquela mesma altura. 5 saltos, 5 marcas em um único dia. E desde então, praticamente ninguém chegou perto de repetir aquilo em um contexto competitivo parecido. Mas e se eu dissesse que existe um recorde tão extremo que a única forma de provar que era possível era simplesmente tentar? Esse é Luke Aikins, paraquedista de terceira geração, com dezenas de milhares de saltos ao longo da carreira. Mas entre todos eles, um ficou marcado como impossível. Em 2016, Luke decidiu saltar de um avião a cerca de 7.600 metros de altitude e pousar em uma rede. Sem paraquedas principal, sem wingsuit, sem margem normal para erro. E eu sei exatamente o que você está pensando. Como isso recebeu permissão? Inicialmente, a aprovação dependia de uma condição. Ele teria que usar um paraquedas reserva. Só que havia um problema. O peso extra poderia alterar sua trajetória e tornar o pouso na rede ainda mais difícil. Luke chegou perto de cancelar tudo, até que, poucos minutos antes do salto, a exigência deixou de existir. Ele saltou, estabilizou o corpo, checou a posição e começou a cair em direção ao alvo a uma velocidade enorme. Em certo ponto, percebeu que não estava perfeitamente alinhado e precisou corrigir a trajetória durante a queda. Depois de cerca de 2 minutos em queda livre, ele acertou a rede. A estrutura preparada para isso controlou o impacto, mas só de assistir já dá para sentir o coração parar por um instante. Luke estava fora de si? Talvez, mas ele também era um profissional altamente treinado. E isso importa muito, porque esse tipo de coisa não é brincadeira, nem desafio de internet. Só que ele não entrou sozinho para a história de uma forma absurda. Um grupo de pessoas tentou quebrar um recorde e acabou causando um caos em uma cidade inteira. Em 1986, Cleveland decidiu organizar um grande evento beneficente para colocar Ohio no mapa. A ideia era fazer o Balloon Fest, soltando o maior número de balões ao mesmo tempo e arrecadando dinheiro para a caridade. Era para ser uma história bonita, um momento de orgulho para a cidade. Então eles passaram meses preparando tudo. Montaram uma rede gigantesca sobre um quarteirão, buscaram patrocinadores e reuniram cerca de 2.500 pessoas voluntárias. Quando o grande dia chegou, parecia que Cleveland estava prestes a viver uma celebração histórica. Mais de 1,5 milhão de balões subiram ao céu ao mesmo tempo. Por alguns segundos, a imagem parecia incrível.
Só que rapidamente o sonho virou problema. O vento mudou, a chuva pressionou os balões para baixo e eles começaram a voltar para a cidade e para o lago Erie. Rodovias tiveram problemas, o aeroporto acabou afetado e o pior de tudo, os balões atrapalharam uma operação de busca da guarda costeira no lago. Imagina tentar encontrar alguém na água com milhares e milhares de balões espalhados pela superfície. O evento terminou sendo lembrado não como uma festa, mas como um desastre, com processos milionários e um tipo de recorde que nunca deveria ter sido tratado como brincadeira. E enquanto algumas marcas são perigosas por causa da imprudência, outras são impossíveis simplesmente porque dependem da vida inteira de uma pessoa. É o caso de Jeanne Calment. Jeanne nasceu na França, em 1875, e viveu uma vida que parece atravessar vários mundos diferentes. Ela viu a Torre Eiffel ser construída, viveu durante as 2 guerras mundiais, e passou por transformações tecnológicas que mudaram completamente a humanidade. Ela nasceu antes de muitas coisas que hoje parecem básicas, antes de muita gente ter telefone em casa, antes do plástico se popularizar, antes da eletricidade estar espalhada como parte comum da vida. E em 1997, Jeanne completou sua marca mais impressionante. Ela se tornou a pessoa mais velha já verificada oficialmente, vivendo 122 anos e 164 dias. Então, se você já se perguntou quem representou a pessoa mais velha da história com comprovação reconhecida, agora sabe. Mas enquanto algumas pessoas ganham status de lenda com o tempo, outras parecem nascer carregando um destino fora do comum. Robert Wadlow tem um dos recordes mais difíceis de imaginar sendo quebrados. Robert morreu em 1940, mas sua marca continua. Quando nasceu, ele era um bebê comum. Nada parecia tão diferente. Só que conforme cresceu, os pais perceberam que algo estava completamente fora do normal. O menino crescia em uma velocidade absurda. Aos 5 anos, ele já tinha cerca de 1,63 m de altura. E com o passar do tempo, os médicos descobriram que ele tinha uma condição rara, ligada à glândula pituitária, fazendo o corpo produzir hormônio de crescimento em excesso. Aos 8 anos, ele já era mais alto que o próprio pai. Aos 12, já estava perto da altura de gigantes do basquete, com mais de 2 metros. E quando se formou no ensino médio, passava de 2,5 metros. Em qualquer lugar que entrasse, todo mundo olhava. Era impossível não notar. Mas a atenção também vinha com um custo. Quanto mais ele crescia, mais difícil ficava para o corpo sustentar tudo. Ele precisava usar suportes nas pernas, tinha pouca sensibilidade nos pés e enfrentava dores e limitações constantes. Mesmo assim, continuou crescendo até o fim da vida. Quando recebeu sua última medição, Robert tinha cerca de 2,72 m, tornando-se a pessoa mais alta da história registrada com evidência confiável. E o próximo cara levou o próprio recorde para dentro de um. Mike Meany ficou conhecido por passar um tempo absurdo enterrado vivo. Mike tinha uma relação bem estranha com espaços fechados. Depois de um acidente de trabalho em que ficou preso sob uma pilha de lixo, muita gente sairia traumatizada e nunca mais chegaria perto de uma situação parecida. Mas ele pensou o contrário. Imaginou que talvez conseguisse aguentar ainda mais tempo. Então, em uma tentativa extrema de ganhar fama e provar resistência, ele criou um plano. No dia 21 de fevereiro de 1968, depois de uma última refeição pública, Mike entrou em um caixão e colocaram o caixão a cerca de 1,80 m abaixo da terra. O cara realmente aceitou ser enterrado vivo por atenção e recorde. É difícil chamar isso de normal, mas de alguma forma ele saiu de lá com 2 marcas, a de maior enterro voluntário e a de mais tempo passado em um caixão subterrâneo, com 61 dias. E o mais inacreditável é que ele ainda disse que poderia continuar por mais tempo. Esquece recorde, eu só fico feliz que ele saiu vivo. Agora, se Mike passou tempo demais parado embaixo da terra, Uli Emanuele vivia rápido demais acima dela. Esse homem era completamente viciado em adrenalina. Em 2014, Uli estava fazendo trilha nas Dolomitas quando viu uma abertura estreita em uma montanha. A passagem era tão pequena que a ideia de atravessá-la voando parecia piada. Durante os 3 anos seguintes, Uli treinou intensamente. Ele voava entre fitas, passava por espaços apertados, ajustava ângulo, velocidade e controle corporal, tentando se preparar para aquele único momento. Depois de milhares de horas de prática, voltou ao mesmo lugar. Agora, com experiência suficiente para descobrir se aquele buraco na montanha era uma fantasia ou uma possibilidade real.
Como se isso não bastasse, repetiu a manobra 4 vezes no mesmo dia. Isso é tão absurdo que parece cena editada. Mas existe um recorde ainda mais estranho. Um feito que aconteceu uma única vez, e de forma realista, quase não deveria ser possível. Estamos falando de voo de wingsuit, uma modalidade que mistura paraquedismo e base jump com um nível de risco altíssimo. Só que Gary Connery decidiu tirar da equação justamente aquilo que separa a queda de uma tragédia: o paraquedas no pouso. Em 2012, ele quis pensar fora da caixa literalmente. A equipe empilhou 18.000 caixas de papelão para criar uma área de pouso especial, e Gary planejou aterrissar nelas usando apenas o wingsuit. Ele saltou de uma altitude de mais de 7.000 metros, e enquanto muita gente pediu para ele desistir, ele seguiu em frente. Contra todas as expectativas, funcionou melhor do que parecia possível. Ainda assim, isso não transforma o feito em algo repetível. Ele sabia exatamente no que estava se metendo, e havia uma preparação enorme por trás. Nem todo mundo pode dizer o mesmo, porque este esquiador acabou estabelecendo um recorde por acidente, e por muito pouco, não pagou caro demais por isso. Em 2008, Fred Syversen gravava um filme nos Alpes, quando um pequeno erro mudou tudo. Ele descia a montanha a cerca de 80 km por hora, quando confundiu a linha que deveria seguir, e acabou lançado de um penhasco. A queda teve cerca de 107 metros. Nenhum esquiador tinha saltado de uma altura daquele tipo daquela forma, e naquele instante, parecia impossível que ele saísse bem. Mas por algum milagre, ele sobreviveu sem ferimentos graves. A parte mais maluca é que Fred nem estava tentando fazer história. Ele simplesmente errou o caminho e sobreviveu a algo que virou recorde. Mas sabe o que não aconteceu por acidente? O recorde de Alex Honnold. Porque ele realizou uma das escaladas mais perigosas da história humana em um tempo absurdo. Esse é o El Capitan, em Yosemite, uma parede de granito com cerca de 914 metros de altura. Mesmo escaladores extremamente experientes, usando equipamentos completos, podem levar dias para completar a subida. Alex subiu sem cordas, sem proteção tradicional, sem capacete, só com sapatilhas, magnésio nas mãos e uma calma que não parece pertencer a uma pessoa comum. Ele veio de uma história simples, mas naquela parede parecia que tinha sido criado por cabras montesas. O homem se movia por uma rota onde muita gente teria medo até de olhar para baixo. Essa é a parede que os pais exagerados diriam que subiam para chegar à escola antigamente. Alex completou a escalada em 3 horas e 56 minutos. Para entender o absurdo, muitos escaladores ainda estariam organizando o equipamento, enquanto ele já estaria no topo. Só que velocidade demais também pode terminar da pior forma. Bill Warner tentou alcançar velocidade superior à de qualquer motociclista da história, mas acabou morrendo durante a busca por uma nova marca. Bill era um piloto profissional de motocicleta com uma missão: ser o mais rápido. Em 2011, ele pilotou uma Suzuki Hayabusa extremamente modificada e atingiu cerca de 502 km por hora. Mas esse não era o ponto final para ele. Depois disso, Bill quis fazer algo ainda mais difícil: passar de 480 km por hora em apenas 1 milha, ou cerca de 1 km e 600 metros. Se conseguisse, planejava se aposentar das corridas de velocidade extrema. Ele passou os 2 anos seguintes perseguindo essa meta. Sobreviveu a sustos, voltou para a pista e continuou tentando. Em julho de 2013, retornou à pista em Maine para uma última tentativa. Durante a corrida, perdeu o controle em alta velocidade e sofreu um acidente fatal. Sem detalhes gráficos, aconteceu uma tragédia. E até a produção do vídeo original, a marca anterior de Bill continuava sem ser quebrada naquele contexto. E também é difícil acreditar no que Richard Noble e sua equipe fizeram com o Thrust Supersonic Car, porque esse projeto criou um carro capaz de andar mais rápido que a velocidade do som. Richard Noble já tinha quebrado recordes de velocidade em terra nos anos 1980, mas nos anos 1990 ele queria algo que ninguém tinha visto: um veículo terrestre oficialmente supersônico. Então reuniu projetistas, engenheiros e um piloto de caça para construir o Thrust Supersonic Car. O carro tinha 2 enormes motores a jato, semelhantes aos usados em aeronaves militares. Pesava mais de 10 toneladas, media cerca de 16,5 metros de comprimento e gerava uma quantidade absurda de empuxo. A potência era comparada à de mais de uma centena de carros de Fórmula 1.
E o objetivo não era apenas bater o recorde de velocidade em terra, era ser o primeiro veículo terrestre a quebrar a barreira do som. No dia 15 de outubro de 1997, no deserto de Black Rock, em Nevada, o piloto Andy Green acelerou. O carro disparou pelo deserto e completou 2 passagens oficiais com média acima de 1.220 km por hora. Mais importante ainda, as duas superaram a velocidade do som. Assim, o Thrust Supersonic Car não apenas quebrou um recorde, ele entrou para a história como o primeiro e único veículo terrestre a quebrar oficialmente a barreira do som. Até hoje, segue como o carro mais rápido já registrado oficialmente. Mas olha, depois de tantos recordes impossíveis, ainda falta um que supera quase todos em perigo: o recorde de velocidade na água. Quando o assunto é empurrar limites, poucas categorias são tão letais quanto essa. Barcos em velocidade extrema não se comportam como carros. A água muda, o casco instabiliza, e qualquer erro pode ser fatal em frações de segundo. Desde os anos 1940, houve pouquíssimas tentativas oficiais de quebrar o recorde absoluto de velocidade na água, e várias terminaram em tragédia. A taxa de fatalidade dessa categoria é assustadora. Mas Ken Warby não era um milionário com uma equipe gigantesca e tecnologia infinita. Ele construiu o próprio barco no quintal, usando madeira compensada e fibra de vidro. Em 1977, colocou sua criação na água e atingiu cerca de 464 km por hora, quebrando uma marca que parecia distante. Só que para Ken, isso ainda não bastava. Menos de um ano depois, em 1978, ele voltou e avançou ainda mais. Atingiu uma média de aproximadamente 511 km por hora, estabelecendo um recorde mundial de velocidade na água que segue como referência até hoje. 317 milhas por hora, convertidos para mais de 511 km por hora. Meu Deus! É uma daquelas marcas que ninguém conseguiu superar e sair vivo para contar oficialmente. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima análise.